Oi, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre a nitroglicerina. A nitroglicerina, gente, ela é uma droga vasoativa, ela é uma droga vasodilatadora, tá? Então ela vai agir nesse componente principalmente arteriolar, tá? É uma droga de escolha para manejo quando você tem algum componente de insuficiência cardíaca relacionada à síndrome coronariana, à doença coronariana, porque ela é uma droga que evita o roubo coronariano, ao contrário da outra droga vasoativa, que é o nitroprussiato, que um dos efeitos adversos dele é causar o fenômeno de roubo coronariano, piorando no o caso dos pacientes que são realmente vasculopatas. E seu mecanismo de ação, ele aumenta a produção de óxido nítrico via endotelial, promovendo localmente uma vasodilatação. Então, com isso, o que a gente pode ver? Que reduz as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e também do ventrículo direito, reduz a resistência vascular sistêmica e também a pulmonar, além também como efeito de reduzir a pressão arterial. Ela tem essa potência de reduzir a pressão arterial, mas em comparação ao nitroprussiato, o nitroprussiato, em termos de potência de reduzir pressão arterial, ele tem uma potência muito maior, tá? A nitroglicerina, ela atua basicamente como vasodilatador venoso, melhorando então, gente, a nossa pré-carga, tá? Ela reduz a nossa pericarga, aumentando essa capacitância do sistema venoso. Aumentar a capacitância, se ela venodilata, ela aumenta a quantidade de volume das vênulas e por isso ela atua reduzindo o retorno venoso, tá? É, no caso, ela influencia muito pouco na pós-carga, como eu falei. Em termos de potência de pós-carga, a gente vai pensar mais no nitroprussiato, tá? Então, a sua ação em relação à pressão arterial é muito pouca. Ela tem realmente ação, mas a ação é muito pouca em comparado ao nitroprussiato, que a gente também vai falar, tá? Ela ajuda sim também, vai melhorar o débito cardíaco, né? Por quê? Vai reduzir pré-carga, então ela melhora o condicionamento, tá? Mas mais do que especial, a próxima droga que a gente vai falar, o nitroprussiato também. Ele, por si só, também é o responsável por melhorar muito o débito cardíaco. E o nitroprussiato é a droga de escolha nas insuficiências cardíacas em que tem aquele componente em que o paciente ele está mais frio e úmido, tá? Só que a nitroglicerina, ela atua também e ajuda a evitar aquele risco das arritmias, tá? Além também de reduzir o consumo de oxigênio no miocárdio. Como efeito adverso, disparado, gente, o paciente que faz uso de nitroglicerina, o efeito adverso que mais os pacientes eles reclamam e eles sentem é cefaleia. Geralmente ali com 1, 2 horas de infusão já começa a ter aquela dor de cabeça. E aí você vai tentando controlar com o analgésico, mas existem casos que a cefaleia é tão refratária que você já tem logo que pensar em substituir a droga. Lembrando, gente, que toda droga é vasoativa, o nosso intuito, na verdade, é de usar o menor tempo possível, compensar o quanto antes esse paciente para evitar de continuar usando a droga, tá? Uma coisa também importante a ressaltar é que a nitroglicerina, ela pode formar um fenômeno de resistência, né? Ela satura os receptores. E aí, se você começa a fazer uma infusão de forma prolongada, na verdade, ela pode, por algum tempo, ela parar, na verdade, de funcionar por saturação de receptores, tá? A nitroglicerina, o nome comercial mais comum é o Tridil, tá? É um vasodilatador de escolha no caso dos pacientes que a gente estão aqui, normotensos, né? Uma pressão arterial ali em torno de 90 a 130 de pressão arterial sistólica e diferente do nitroprussiato, que é aquele perfil, né, que eu falei que é o úmido, né, e o frio, esse paciente da nitroglicerina, o perfil melhor dele é o paciente que tem uma boa perfusão, tá? É o paciente quente.
E como dose, né? A sua dose, ela varia, geralmente não tanto com o quilo. A gente costuma usar a dose dela já por minuto. 5 a 100 microgramas por minuto. E, na verdade, a dose aplicada vai ter o efeito. Aqui o peso não vai influenciar, como eu falei, vai ser a dose por minuto, tá bom? E o que a gente tem que falar é que, na prática, a gente vai usar o ml hora. Eu vou deixar aqui mais à frente como a gente vai montar a solução e como a gente vai usar no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos prescrever? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que conhecer a nossa ampola. Aqui, o nome comercial, o Tridil, que é o nome mais comercial, a nitroglicerina. É uma ampolinha que ela tem 5 ml, tá? Essa ampolinha, ela tem 5 miligramas a cada ml. Então, o total nessa ampola inteira, completa, a gente tem 25 miligramas. A gente vai fazer uma diluição dessa droga, vai pegar uma ampolinha só e vai diluir ela numa solução. Na solução que a gente escolheu o glicosado aqui, 245 ml. E a gente vai fazer uma solução, então, de 250. Essa solução a gente vai colocar na bomba infusora, que a nossa amiga vai nos ajudar a titular a vazão que a gente vai controlar ali, que vai infundir no sistema parenteral do nosso paciente. Então, vamos entender como a gente vai chegar à concentração da droga. Que uma vez que a gente entende a concentração da droga, a gente acha a dose muito fácil, né? Então, uma ampola de nitroglicerina tem 5 ml, você tem 25, logicamente 25 miligramas. A dose não é em micrograma? 25 miligramas é a mesma coisa que 25 mil microgramas, que vão estar diluída, no caso, em 250 ml da solução. Então, em cada ml, eu vou ter o quê? Fazendo a continha, 100 microgramas por ml. A dose, no caso, vai depender dos efeitos que a gente vai querer atingir no paciente, no que tange aos sintomas de congestão, ou como um efeito também melhorar a dor, né? Um efeito anti-anginoso. A dose, então, que a gente vai usar, 5 a 100 microgramas por minuto no paciente, mas de prática, o ml hora, a gente costuma começar essas drogas com 3 ml hora, né, que é a dose mínima, que é uma dose de 5 microgramas, geralmente para o paciente adulto com médio peso ali de 70 quilos, né, aproximadamente. Aí você vai começando 3 ml hora, daqui a 5 minutos, que é uma droga que age rapidamente, daqui a 5 minutos você avalia novamente, já vê a pressão novamente, dependendo, você aumenta um pouco mais a droga ou vai reduzindo, tá bom? Eu costumo aumentar de 3 em 3 ou de 5 em 5 ml. Na prática, a gente vai fazendo isso, tá? E o que a gente vê é que a titulação da bomba, pela dose total num paciente adulto, vai de 3 ml até 60 ml hora, tá? Tranquilo, tá bom? Mas vamos entender, porque não é só a vazão, a gente tem que entender essa dosagem da micrograma pelo nosso paciente, no caso, e aqui a gente lembrando que o valor peso eu nem coloquei em consideração, o que a gente está em consideração mesmo é a dose pelo minuto, tá? Então, a gente vai iniciar uma nitroglicerina. Vamos supor que o nosso paciente, nesse caso, talvez ele seja um coronariopata. Imagina, o paciente que chega com um edema agudo de pulmão hipertensivo ou um infarto agudo do miocárdio Felipe 3 e o nosso paciente está hipertenso, está congesto. A gente vai fazer aquela dose amiga da furosemida, né? Aquela dose de ataque, já o paciente já vai estar monitorado, com oxigênio, um bom acesso, nesse caso, periférico, né? Porque a nitroglicerina pode ser feita no acesso periférico. E a gente vai começar, então, uma dose mínima, que seria 5 microgramas por minuto, tá? Então, vamos lembrar dentro que é dose efetiva, que varia de 5 a 100 microgramas por minuto. E 1 ml da solução, a gente tem 100 microgramas, né? Então, se 1 ml hora é igual a 100 microgramas por minuto, então, por minuto, você tem 1,66 microgramas, né? Vazão. 1,66 microgramas por minuto é igual a 1 ml hora. Agora é regra de 3. Então, para eu iniciar 5 microgramas por minuto, é só pegar os 5 e dividir por 1,66, que é igual a 3 ml hora. Se a gente for pensar que para um adulto a dose mínima sempre vai começar com 3 ml hora,
é praticamente lógico, que a dose é 5 microgramas por minuto, tá? Então, se você sempre lembrar que 3 ml hora, que é a dose inicial, a 5 microgramas, por exemplo, quando a gente chega lá já de frente ao paciente que às vezes já está usando a medicação, né? Ah, vamos evitar esse 1, no caso aqui, o 1,66. A gente vai memorizar o seguinte, que 5 microgramas por minuto é igual a 3 ml hora. Se você chega lá no paciente, por exemplo, está lá no paciente, nosso leito do CTI, e a gente observa que ele está com a vazão na bomba de 20 ml hora. Então, qual que é a dosagem que ele está fazendo? Você pega 5 microgramas por minuto é igual a 3 ml hora. Então, quantos microgramas por minuto equivale a 20 ml hora? A gente pega 20, multiplica por 5, né? Dá o valor. Agora divide por 3, que era a vazão lá, e vai encontrar que o nosso paciente em questão está usando 33 microgramas por minuto, né? Que é uma dose ainda considerada tranquila, uma dose até de moderada para baixa até, né? A gente pode chegar até 100 microgramas por minuto, né? Até 60 ml hora. Então, o paciente está usando 35 microgramas. Lembrando que é um efeito que ajuda a aliviar a congestão e efeito que ajuda a avaliar o que? É um efeito antianginoso, é a droga do nosso paciente coronariopata. É a indicação da nitroglicerina, tá? E aí, para a gente terminar, lembrando assim, para memorizar como é feita a montagem. É uma ampolinha que você aspira, coloca uma solução fisiológica na glicosada, coloca no equipo, nossa bomba infusora e mesmo no acesso periférico para a gente poder infundir, tá? Então, rapidinho, e agora a gente já tem mais uma droga aí para gente, que a gente já aprendeu e a gente vai usar aí na nossa prática diária. Obrigada.